Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Terceiro Sinal e eu sou Adalberto Rohr, sou artista e técnico e estou aqui falando mais uma vez sobre arte, cultura, entretenimento, teatro e principalmente aí vamos falar sobre mudanças climáticas e a arte. Claro, tem muita coisa que daria pra gente falar sobre esses assuntos, sobre mudança climática e a arte em geral. Mas hoje eu vou me apegar em alguns pontos, algumas coisinhas assim muito específicas. Por exemplo, já faz um tempo, né, que o calor e o ar-condicionado, assim, são questões já a serem consideradas dentro dos teatros. Assim como se você for estudar história do teatro, né, você vai saber que durante um período lá, para acender as luzes do teatro era utilizado óleo de baleia, né, nos teatros europeus, é claro que a gente está falando e tal, mas não só para o teatro, para qualquer tipo de ambiente que precisasse de iluminação com lamparinas a óleo. E durante um período isso, como era óleo, né, e fogo, isso ali gerava, às vezes, incêndios, gerava, né, um monte de morte de baleia. E aos poucos isso foi transitando para, olha, vamos usar gás para manter as lamparinas e tal. E obviamente nem todo teatro mudou isso de um dia para o outro. Assim como era na passagem do tempo de quando a luz era através de óleo de baleia, depois gás, depois começou a se utilizar a eletricidade, nem todos os teatros foram se adequando rapidamente, sempre não, né? Mas cada vez mais passou a ser uma questão, a ser julgada ali quando ia se construir um novo teatro, ou adaptar algum teatro que já existisse. Hoje em dia, já faz um tempo em que o calor, o ar-condicionado são questões a se pensar sobre o quanto que gasta o teatro, como que faz para economizar, às vezes barulho, que tem teatros que tem que desligar o ar-condicionado porque daí fica muito barulho se tiver com o ar-condicionado ligado, para a peça acontecer ali fica muito barulhento. Porém, dependendo do dia, do como que fica muito abafado, muito calor, e aí você tem que ficar num controle do que faz, o ar-condicionado ou a qualidade da peça para você ter o som que você gostaria. Eu já fui em alguns teatros que tinha meio que esse dilema, ou que você vai no teatro, chega lá e você tem que ter um ventilador, sei lá, pra plateia ali o tempo inteiro, algum outro mecanismo assim. Então, e isso, por que tem a ver com mudança climática? Porque as temperaturas extremas estão ficando mais comuns, né? E, claro, dentro da ideia de temperaturas extremas, passa a ser um certo dilema para o teatro, principalmente o calor, por causa que nos teatros fechados, se tiver 0 grau do lado de fora, e tiver todo mundo lá fechadinho ali dentro do teatro, meio que é mais fácil de esquentar, né, ali dentro, o pessoal se manter ok, do que se tiver 40 graus do lado de fora e o pessoal ainda vai para o lugar todo fechado. Então você vai gastar muito ar-condicionado. 40 graus é mais difícil, mas hoje em dia, né, no Rio de Janeiro lá, eu já ouvi bastante relatos, nunca fui até hoje trabalhar pelo menos no Rio de Janeiro, mas já ouvi várias e várias pessoas me falarem, colegas de profissão, que lá é um lugar onde você só consegue trabalhar com o ar-condicionado ligado dentro dos teatros. Não tem como não trabalhar com ar-condicionado ligado lá. Então, já passa a ser um pré-requisito para que o teatro exista. O que tem a ver isso? Que fica mais caro manter um teatro, entre outras questões, com relação a antigamente, né? Tanto mais caro pelo comprar o sistema do ar-condicionado, mas você manter isso, a manutenção disso acaba sendo um fator. Com isso, o LED, por exemplo, acaba sendo uma coisa que já vinha como tendência e acaba ganhando muito mais força. Mas que LED que eu tô falando? Todo tipo de LED. É LED para luz de serviço.
as lâmpadas, né, incandescentes já vão ficando daí todas obsoletas, porque você daí tem que economizar de alguma forma e também qualquer lâmpada que puder emitir menos calor, melhor. Para luz tanto geral quanto para ter outras luzes coloridas e tal, outras luzes de efeito, tudo focando em usar LED, porque você vai reduzir o consumo de energia ao mesmo tempo que você diminui a carga térmica. E diminuindo a carga térmica, você também diminui o consumo de energia do ar-condicionado. Então você torna muito mais barato a manutenção, né, e o desenvolvimento do teatro, do prédio em si. E isso acaba influenciando diretamente no resultado final da arte. Acaba que vários teatros param de ter lâmpadas como a Par 64. E aí vai substituindo por outros refletores que não têm a qualidade artística, visual que aquele refletor traz, mas acaba sendo daí uma saída bem mais interessante do ponto de vista financeiro e prático com relação ao calor e outras situações assim. Assim também como a necessidade de você ter um painel de LED, muitas vezes, em vez de você ter projetores. Porque aí um projetor que seja muito potente vai ser um projetor que esquenta muito, um projetor que é grande pra caramba, enquanto um painel de LED para você projetar, né? Para você passar um vídeo, alguma coisa nesse sentido, por mais que daí vai esquentar um tanto ou vai gastar um bom tanto de energia, mas vai ser um painel que é feito com LED, ele não vai emitir calor, vai emitir uma baita concentração de luz e muitas vezes vai alcançar assim um público bem maior ainda. Então, muitos projetos também acabam indo até com LED para essa parte audiovisual ali do projeto, né? Não vou saber dizer muito aqui hoje sobre como que é a relação de algumas mudanças climáticas, por exemplo, com a dança, com shows de banda, de música, né? Ou cinema. O que isso interfere tanto assim no cinema? Mas a gente vê que é uma situação que acaba sendo mais do nosso cotidiano hoje em dia. O pessoal vai gravar um filme, tem que ter todo um cuidado com o seguro, com outras coisas em relação a mudanças climáticas. Se isso não tem ainda hoje em dia, com certeza vai acontecer, porque é uma questão que a cada dia acaba batendo mais e mais no nosso dia a dia. Tem algumas coisas que, por mais que a gente não esteja lá trabalhando naquele lugar, naquela situação, tem algumas coisas que a gente consegue acompanhar de fora, de longe, assim, né? Por exemplo, teve shows recentes que teve problema de, sei lá, a pessoa passar mal, a pessoa morrer por causa de calor. Mas nenhum lugar é preparado para isso, não sei o quê. Pois é uma coisa que provavelmente vai ser mais recorrente. Inclusive, espaços como lá no Rio Grande do Sul, teve vários espaços de teatro, de companhias de dança, tudo mais, que tiveram que totalmente se reorganizar, porque daí quebrou todo a organização deles ali de projeto, de espetáculo que está fazendo, tudo, porque simplesmente a enchente acabou com o espaço deles, com, né, o ambiente de trabalho deles ali, até eles conseguirem se reorganizar, até limpar tudo. E outra, financeiramente aí a população em volta não tem como consumir isso, porque na ordem do dia das pessoas, entre comer e assistir uma peça, né, digamos que todo mundo vai comer. Entre você limpar a sua casa porque tá cheio de lama e assistir uma peça, até o cara que tá para fazer a peça, muitas vezes pode estar com a casa cheia de lama e vai compreender que todo mundo tem que ir lá limpar a própria casa em vez de assistir a peça. Então, é um negócio que acaba influenciando. Outra coisa que isso aqui foi uma coisa que eu pesquisando, vendo notícias, na verdade, eu notei, talvez seja por causa dessa informação, uma das coisas que eu quis fazer esse vídeo. Imigrações forçadas e a perda dos laços e vínculos com os territórios
podem ser consequências das mudanças que a gente vai ter agora e que já está tendo, das mudanças climáticas mais pesadas, assim. Como assim? Pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. Na maior parte das cidades do Rio Grande do Sul teve algum impacto, as chuvas e tudo que aconteceu naquele período ali e tal. Aí vamos dizer que um artista de lá sente que não é viável mais manter a carreira lá. Ele se sente obrigado, se sente forçado a migrar para outro lugar. Aí digamos que ele vai para Santa Catarina, que é perto. Aí Santa Catarina começa a ter outras mudanças climáticas, outras coisas, começa a ter muita chuva forte, que também já teve casos no passado, não tão para trás aí, de enchentes que atingiram Santa Catarina, por exemplo. Se não me engano, no Vale do Itajaí, por exemplo, é um problema até meio recorrente e tal. E aí, esse artista que está por ali, para aquela região, caramba, nossa, no Rio Grande do Sul não deu certo, aqui em Santa Catarina não. Aí daqui a pouco ele vai e vem para o Paraná. Aí daí acontece que não é só um artista que passou por isso. Vários começam a migrar. Aí o Paraná começa a ter também algum problema de seca, que nem já teve aqui meio recente, problemas com chuvas. E aí começa de repente a ter uma grande migração, maior do que já tem, por exemplo, para São Paulo. E aí fica uma cidade mais inchada ainda, cada vez mais, com artistas vindo dos 3 estados do sul, porque no sul eles não conseguem produzir, não conseguem se bancar, basicamente por causa de mudanças climáticas. Claro, estou extrapolando um pouco aqui para dar um exemplo para vocês, mas é uma coisa que é possível e acontece e tem acontecido. Assim como, às vezes, pessoas que não são necessariamente um artista, mas um técnico. É a camareira, é o eletricista. Se essas pessoas elas começam a migrar de uma cidade para outra, ou de repente o Brasil começa a ficar muito quente e inviável de viver, sei lá, independente do que você trabalha, começa todo mundo a se mudar para a Alemanha, sei lá. Em primeiro lugar frio que me veio na cabeça. Mas daí a pessoa viaja, sei lá, para a Alemanha, para a Rússia lá. E aí começa a viver lá, de repente todo mundo do mundo inteiro que está super aquecido começa a ir morar nesses países ali, vai virar um mega problema para o mundo inteiro, para todos os países da onde as pessoas saíram e para os países da onde a pessoa está chegando, essa imigração. E é uma imigração que simplesmente aconteceu por causa, inicialmente, das mudanças climáticas. Não foi as pessoas conscientemente que quiseram só ir daqui para lá e acabou. Foi uma coisa que foi ficando inviável e aí ela, ao mesmo tempo que vai ficando difícil de trabalhar, de viver, ela vai perdendo os vínculos com a terra, da onde ela vinha, com o seu território, e simplesmente vai para outro lugar e muda totalmente a cultura, muda totalmente o desenvolvimento, e aí isso vai alterar os rumos, tanto do resultado cultural que vai ter no país e no mundo, quanto da vida das pessoas, né? Outra coisa que conecta aí, né, a questão das mudanças climáticas com a arte. Muitas vezes, antigamente, sim, você vai estudar livros de história ou vai ver peças que foram escritas. Tem gente, né, pegar alguém bem saudoso, assim. Se pegar alguém saudosista, a pessoa muitas vezes vai dizer assim, porque as peças de teatro antigamente, essas aí é que falavam de coisas úteis, coisas interessantes, falavam do ser humano, falavam do amor. Porque a música antigamente falava de coisas, olha, hoje em dia só fala de porcaria. Antes que você vê a escultura, era uma escultura que falava de coisas que inspiravam, de coisas que não sei o quê. A pintura mostrava paisagens. Daí hoje em dia, você vai ver a obra que o cara tá fazendo com um monte de lixo. Será que é porque tá tendo muita produção de lixo? Fica aí uma pergunta só pra gente pensar. Da mesma forma, agora com as mudanças climáticas sendo mais fortes a cada vez, será que não vai ter mais e mais vezes, que nem a gente já está vendo, peças, músicas, coisas sendo alteradas e sendo, às vezes o tema é falando sobre o calor, falando sobre
uma vida difícil, falando sobre se mudar da cidade e ir para outra cidade, se mudar da favela, sabe? Umas coisas que tem a ver com processos a partir dessas mudanças climáticas. Peças de teatro, filmes falando por que o Mad Max faz sucesso, sei lá, ou outros filmes que às vezes vão ter uma ideia meio pós-apocalíptica, com tudo destruído, assim. Muitas vezes é por causa disso, que a arte ela vai acabar trazendo esses temas, o Wall-E, né, entre outros filmes que vão cada vez mais puxando esses assuntos de as mudanças climáticas, o que aconteceu com o planeta, o que está acontecendo, porque é uma coisa que dialoga com a realidade das pessoas. Então, as pessoas vão acabar também indo assistir e vão se identificar. Tem outra coisa também, que é uma coisa que, se você der uma pesquisada não muito extensa, você já encontra, que são, por exemplo, tem cidades que vão ser submersas, basicamente, né? Isso já é uma previsão de faz tempo aí, de que vai acontecer. Por que vão ser submersas? Porque o mar está subindo, né? E essas mudanças climáticas extremas, assim, também a gente não está se preparando o suficiente para elas, a ponto de que não está tendo um plano, em geral, né, de contenção e de você resolver os problemas que vão se surgindo. Muito acervo artístico vai ficar submerso. Por quê? Porque um teatro, ou uma galeria, uma biblioteca, tal, ou uma coisa arquitetônica lá, importante de tal cidade, só que essa cidade é litorânea, e aí a água do mar vai subindo, daqui a pouco não tem mais como você ficar utilizando aquela cidade, ou pelo menos aquela quadra, aquele espaço. Você vai fazer o quê? Vai carregar o prédio inteiro? Já tem cidades como Veneza, por exemplo, que tem períodos em que fica já a água tomando tudo, assim, né? E aí, se essa cidade sobe um pouco mais o mar a cada ano, daqui a pouco não vai ter como mais, por exemplo, você utilizar uma igreja que era antiga lá e que tinha uma arquitetura e que era importante e que girava o turismo em torno de conhecer esse lugar. Daqui a pouco, simplesmente essa cidade inteira vai ter que todo mundo se mudar dali e vai para outro lugar e vai ficar abandonado. E a gente vai perder isso, porque ninguém vai ficar indo, a não ser os milionários lá, mas deixa eles ficar indo para lugar embaixo d'água. Fora isso, ninguém vai ficar indo visitar coisa embaixo d'água corriqueiramente, assim, né? Basicamente, vai se perder isso como um acervo histórico, como uma coisa que a gente consiga valorizar e divulgar com as pessoas, e todo mundo saber e conhecer. Nossa, essa parte agora foi bem apocalíptica, assim, vai acontecer. Bom, mas é o que vai acontecer se ninguém fizer nada e se a gente não se organizar e tal, não tiver nenhuma outra estratégia para isso. Estou falando sobre mudanças climáticas e os impactos que já estão acontecendo em algumas questões artísticas. Não estou falando sobre algo que eu acho que vai acontecer aleatoriamente ou uma premonição aleatória. Não, estou falando com base em coisas que já têm acontecido e que, se a gente pegar e, no máximo, pensar num exemplo deslocado, fora do nosso país, um pouco, às vezes, só distante da gente, ou até perto, né? Quem mora em cidade litorânea, comenta aí como que está sendo a relação da cidade de vocês com o aumento do nível do mar, com as chuvas fortes. Como que está sendo isso para vocês, né? Das prefeituras, das empresas, como que estão lidando com isso? Isso está impactando na arte, ou até na arte que vocês veem, por exemplo? Porque, né, uma coisa vai meio que interferir na outra. Também é uma coisa que eu, pesquisando, encontrei de possibilidade de consequência aí para a arte com relação a mudanças climáticas, das artes rupestres sendo destruídas por dificuldade de conservação, tanto pelo calor quanto pela água, enfim. Esse é um vídeo deprê para você ficar feliz. Na verdade, esse é um vídeo para a gente pensar coisas que estão acontecendo, que vão acontecer ou que a gente já está sabendo que está vindo por aí, para a gente também ficar esperto nessas tendências e a gente não pegar e se sentir surpreso, né? Por exemplo, muitos projetos que eu estou fazendo, eu já tenho pensado em
como que eu vou economizar aqui nesse projeto? Como que eu vou economizar energia? O que vai ser mais barato? Se eu for pedir um rider de luz aqui para um tal espetáculo, dá para eu ir colocando mais coisas de LED? Mas entre outras questões, ou se você vai fazer um espetáculo ao ar livre, tem que pensar como que você vai lidar com o calor. Mais coisas pra gente entender como que isso está impactando a gente e pra gente ficar esperto aí. Então esse aqui foi mais um vídeo do canal Terceiro Sinal. Se inscreve se você não está inscrito e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.